Ver se ele já aceitou Oi, aqui agora. boa noite, tudo Olá, jóia? Alexandre! Tudo Como é que jóia? você tá? Tudo bem? Muito, Tudo muito na boa paz, noite, como é que muito, estão as coisas aí? muito bem-vindo aqui. Ah, graças a Deus Que na luta bom, de sempre, né? Do trabalho, tá mas tudo legal. caminhando. Aqui tô aqui em Brasília, né? Cheguei agora há pouco do trabalho, tô um pouco abaforida, assim, né? Pelo calor, pelo cansaço, mas estamos juntos aí, vamos fazer essa live, né? Essa conversa aí, esse bate-papo. Obrigado, né? Agradecer inicialmente aí você para topar essa conversa, né? Por, enfim, fazer junto comigo aí essa conversa para a gente distribuir um pouco aí do que a gente ganhou, né? Para as outras pessoas também. Ah, com certeza, Alexandre. Quando você me convidou para essa live, eu falei assim, nossa, eu não tenho como negar, né? Por isso que de bate pronto eu Massa. aceitei. Eu estava até pensando, quem é que nunca viu? Quem é que nunca viu os comentários de Alexandre lá no Que É, Concurso, né? Acho que todo concurso. E isso é muito bacana porque isso demonstra, né, o quanto você tem um desejo de uhum, ajudar outras pessoas também. Esse sentimento é muito, muito legal. obrigado. Parabéns para você também pelo trabalho. Na verdade, aqueles comentários lá no Que Concursos foi assim uma ferramenta que eu encontrei para eu estudar, né? E obviamente acabava na prática ajudando todo mundo, assim, né? Que tinha acesso às respostas, assim, né? Foi com aquele método, assim, né? De responder as questões, justificar as questões, que eu acho que eu tive algum sucesso aí. Então já conta pra gente aí como é que iniciou essa questão dos concursos públicos, você estudando, já vi que tem algumas Tá. perguntas aqui, a gente vai responder Então, também. eu morava em Santa Catarina, né? Era servidor da Assembleia de Santa Catarina, só que era servidor comissionado, né? E você sabe que servidor comissionado pode ser demitido a qualquer momento, né? E o mandato do deputado que eu trabalhava encerrou e fui assim, vou me preparar para o concurso, né? Fui trabalhar na iniciativa privada, comecei a estudar em janeiro de 2015, né? E estudei para concursos, né? Estudando para concursos, fiz um cursinho lá em Florianópolis, presencial, mas na parte de comunicação social não tinha, então eu comecei a estudar por conta própria, né? E foi mais ou menos em novembro de 2015, né, que eu fiz a prova da Câmara de Limeira, fiz a prova do Instituto Federal de Santa Catarina, fiz a prova da Câmara de Jaraguá do Sul e da Câmara de Balneário Camboriú, né? E aí foi quando eu tive as minhas primeiras aprovações, né? A Câmara de Limeira eu passei em primeiro, a de Balneário Camboriú em segundo, do Instituto Federal de Santa Catarina em quinto ou sexto, e Jaraguá do Sul foi tudo num mês só, né? Jaraguá do Sul foi no último domingo daquele mês de novembro, eu já estava totalmente esgotado, nem lembro que posição que fiquei, mas não foi boa. É muito bacana isso que você falou desse início, né? Acho que todo concurseiro fica um pouco perdido. Eu Uhum. também segui esse espaço, né? No começo também fiz um curso presencial sem a área de comunicação, né? Fiz aqueles cursos básicos, que é muito importante, pessoal, vocês começarem a estudar antes de Certo. sair o edital, né? Não pode esperar sair o edital, porque quando o edital sai, tem aquela média ali dos 3 meses, né? Para dar o tempo de sair o edital para a prova. Geralmente, a gente tem alguns concursos que estão até fugindo desse cronograma, Sim. que é bom, né? A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais mesmo saiu ano passado e o concurso a prova foi agora, recentemente. Isso é bacana, que dá uma preparação melhor. Mas é importante que você tenha essa base, né, Alexandre? Essas disciplinas que Sim. caem na Quando maioria eu dos comecei a concursos, né? estudar, assim, eu sabia que eu queria ser aprovado no concurso de comunicação social, né, especificamente para jornalista, né? Mas não tinha assim, qual órgão que eu vou, né? Eu queria ir para um órgão que estivesse disponível, né? Então, assim, eu me preparei antecipadamente, né? Assim, mesmo preparando antecipadamente, assim, eu não deixei de fazer as provas sem estar preparado, né? Eu fiz, assim, várias provas, assim, de forma como um preparativo mesmo, né? Como uma para De teste, treinar né? teste, de treinar tempo de prova, né? Enfim, tudo isso eu acho que vale a pena. Claro que você também tem que estar preparado financeiramente para fazer isso, né? Tem que ter um dinheiro para pagar a inscrição, para viajar, para ficar no Realmente. hotelzinho, etc e tal, né? Então, assim, eu sempre... E vou te dizer uma história, o Everton. O primeiro concurso que eu fiz para comunicação, assim, já com a intenção de ser aprovado, foi o da CNMP, né? Que está aí um novo edital para, né, em vistas aí, né? E eu vim aqui para Brasília naquela vez, estava estudando há 2, 3 meses, comecei em janeiro, aquele ano de 2015, a prova foi em março, se eu não me engano,
E fui péssimo, assim, né? Fui um absurdo de péssimo. Foi aí que eu falei, não, eu tenho que remodelar minha forma de estudo porque não está dando certo, né? Então, assim, o concurso do CNMP para mim foi a virada, assim, né? Foi o que me fez dar mais O correto. divisor de águas, né? Foi? Isso é bacana, porque isso é bacana você falar, que muitas pessoas pensam que inicialmente já vai se dar muito bem nas provas, e o concurso é isso, você tem que ser resiliente, né? Talvez a primeira não vai dar certo, e aí você vai, com o tempo, se aprimorando e aí conseguindo ter umas melhores colocações e saindo melhor naquele conteúdo o qual você está tão preparado, né? Que tem um Sim. nervosismo também, como você falou. A pessoa fica muito nervosa. Eu também já perdi prova, porque eu fiquei muito nervoso na hora, tenho certeza que teve prova que eu perdi porque eu estava muito nervoso. E aí, com Exatamente. você fazendo provas a todo momento, você acaba estando preparado, né? Para aquele momento de Você nervosismo, falou né, que tudo. atrapalha Você não muito também. precisa estar 100% preparado, se sentir 100% preparado para fazer a prova, porque nunca ninguém vai estar 100% preparado, né? Então, assim, fazer prova já é um treino, né? Então, assim, claro que você pode fazer simuladas em casa, você mesmo pode preparar simuladas em casa, mas nada substitui, né, o fiscal ali, um monte de gente no seu ouvido falando, a prova ali, aquela confusão, a fila, nada substitui isso, né? Então, assim, fazer prova, O momento, treinar a né? execução da prova, o tempo de execução da prova, né? O horário que você vai no banheiro, né? O tempo que você vai chegar no local da prova, tudo isso faz parte, né? Eu tenho uma teoria assim, É né, em relação verdade. a fazer prova, assim, que para mim fazer concurso não é quem acerta mais questões. Para mim quem faz fazer concurso é quem erra menos, assim. Não só questões, mas toda a preparação é você errar menos, né? Por exemplo, você no dia anterior dormir cedo, não ficar passeando, não tomar sol, não tomar chuva para não pegar um resfriado, né? Planejar a sua ida para a prova, já agendar com algum Uber, algum transporte, ou ver algum meio que você vai chegar, não chegar atrasado, né? Enfim, preparar tudo para você ter o menos erro possível e, obviamente, errar menos também nas questões, né? Então, assim, eu penso assim, né? Quanto menos você errar, mais você vai ser classificado. E não quanto mais você acertar. Porque não é só acertar as questões, né? Verdadeiro, falso, A, B, C ou D ou E. Mas acertar todo o procedimento, né? É verdade. E essa preparação no dia Verdade. anterior é muito importante, né? Tem pessoas que estão preparadas na questão do conteúdo, mas aí não se prepara para ver onde vai fazer a prova, não chega com Sim, uma certa antecedência, não tem um descanso no exatamente. dia anterior, e aí no dia da prova a cabeça está mil, e aí atrasa, e aquilo ali já vai mudando o seu temperamento e acaba você perdendo a prova, não pela preparação que você fez, Exatamente. mas pelo dia e os acontecimentos. Por isso que é necessário no dia anterior, né, toda essa preparação para que você vá no colégio antes, visite onde você vai fazer a prova, principalmente se for em outra cidade, né, veja algum hotel que seja É, um pouco mais próximo onde você vai falou tudo. fazer, separe a documentação também, Separa separe já a até o documentação. lanchinho. Assim, eu costumava verificar assim, Aí, se tem um mercado perto, se tem uma padaria, se tem uma farmácia, que às vezes você precisa de alguma coisa ali, né? Então, assim, tem que evitar o mínimo, o máximo de erros possíveis, né? Essa que é a jogada, eu penso assim, né? Mas, Everton, deixa eu ver se tem alguma. Tem algumas. não, me conta aí, Oi, como é pode que você falar, se pode falar, preparou Alexandre. para o órgão que você trabalha, né? A Universidade Federal. Alexandre, eu entrei aqui em 2015, né? E a prova foi por agora, foi em março de 2015, né? E aí, tá passando por esse momento. Eu sou da Bahia, né? Para quem não conhece aqui, carnaval, muita efervescência na cidade. Morava em Salvador na época. E aí eu tinha na cabeça que eu gosto também de carnaval, sempre curti, mas eu tinha na cabeça de que aquele momento o foco Uhum. é na aprovação, né? Você ter que ter o objetivo. E aí, naquele, eu fiquei uns 2 anos até passar nesse concurso, igual eu estou hoje, né? Tive algumas aprovações aí pelo caminho, mas aí, quando eu acho que a palavra que define muito é objetivo. Você tem um objetivo para estar alcançando, você deixa de lado todo o restante.
E aí eu comecei também fazendo esse cursinho preparatório. E eu entrei nesse mundo dos concursos porque eu era gerente Uhum. de marketing em 2012, em uma grande empresa aqui na Bahia. Só que aí as coisas não foram tão bem na empresa, teve alguns erros de contabilidade e a empresa acabou fechando, né? E aí no momento que eu era, tipo assim, 2 anos após eu formado, já era gerente de marketing, sempre trabalhei na área. Isso já me Uhum. dava, né, um certo conforto, mas aí veio aquele estralo, né? E aí, com o tempo, o que é que pode acontecer? Né? Eu tenho um trabalho privado, sendo demitido até de um certo cargo, o que é que pode acontecer? E aí eu defini, né, que não, agora eu vou focar nos concursos públicos. E aí eu comecei, engraçado que eu É, consegui esse mesmo caminho que você mesmo está falando, né? penso. Comecei a fazer um curso, é, eu comecei a estudar em 2014, em 2015 eu fui aprovado. Um Uhum. pouco menos de 2 anos, né? 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7 meses. E aí comecei a fazer essas matérias básicas, né, me preparando. Você tem o português, né, direito administrativo, direito constitucional, informática, aquelas disciplinas que caem, né, na grande maioria Uhum. dos concursos. E aí tem uma grande dificuldade que é estudar a nossa área de Exatamente. Essa comunicação, é né? o X da questão, né? E aí você tem que. Eu comecei a buscar a questão de material. Uhum. Fiz cursinho, né? É engraçado que eu até falo com o professor Aldo, né? Que ele foi um dos Entendi. cursos que eu fiz, né? O curso online de comunicação. E eu fiquei muito feliz também quando ele entrou em contato comigo. Até falei com ele, professor, seu curso também Então, foi pô. responsável por eu ser aprovado. E ali começou a minha preparação. Eu sempre quis fazer Uhum. também para a área de comunicação. Aí eu estudei através de cursos. Isso que me deu a base. E você, tu fez como? Eu vi que você bota Então, bastante referência porque de assim, livros, né? o professor Aldo também, para mim, também foi uma grande referência, né? Eu não conheço ele pessoalmente, nunca tive essa oportunidade, mas assim, eu já conheci ele de Florianópolis, que ele é baseado lá. Então, eu já conheci o instituto dele, né? Mas assim, eu fui por outro lado, assim, né? Como é que eu fiz? Eu, durante a faculdade, até eu adquiri muitos livros de comunicação e fui carregando comigo, né? Então, assim, eu comecei a estudar verificando, assim, quais são os livros que são mais cobrados em concursos públicos, né? Os livros clássicos de comunicação, né? Tipo, Teoria da Comunicação, do Martino, né? Assessoria de Imprensa, da, da Mafley, a Felipe Pena, Teoria do Jornalismo. Então, assim, eu fui elencando, assim, e alguns eu lia eles integralmente, outros eu lia por ordem de prioridade, mas integralmente, outros eu lia só alguns trechos que eu fazia um filtro de qual era o mais importante, né, qual assunto era o mais importante, né, e eu variava a bibliografia, né, por exemplo, eu estudava um livro de teoria de comunicação de um autor e outro livro de teoria de comunicação com outro autor, né, e assim eu assim, tinha acesso ao mesmo conteúdo, com visões diferentes. Um tinha uma coisa mais aqui, outro tinha uma coisa mais ali. Então, assim, eu acabava tendo acesso ao mesmo conteúdo de fontes diferentes, então acabava que eu revisava lendo autores diferentes, né? E também produzia, assim, meus próprios materiais de revisão, né? Lendo esses livros, eu destacava, assim, o que era mais interessante, que eu achava mais interessante, né? O professor Léo Van Holt, né, que é um professor de Direito Constitucional, que eu tive aula com ele para a CLDF, né, de Direito Constitucional e Regimento Interno, eu tinha uma expressão que falava assim, né, isso aqui tem cheiro de concurso, assim, né, você vê que tem algumas coisas assim nos livros, né, nas teorias que tem cheiro de concurso, assim, tem cheiro de questão, assim, né, você vê uma definição lá redondinha e fala, meu, é isso. Aí eu preparava o meu material de revisão dessa forma, né? Porque eu sentia cheiro de concurso e também o que eu extraía das questões, né? Tal questão referenciava uma teoria, referenciava um autor, referenciava uma doutrina, eu falava, não, é isso aqui que eu vou revisar e produzir meu material de revisão, né? Então era isso, né? E muitas questões, né? Aí eu fazia o que o pessoal chamava de estudo reverso, né? Eu fazia a questão e ia no livro procurar onde é que estava a resposta daquela questão, né? Então eu estudava os livros e como eu comecei a fazer isso muitas vezes, então automaticamente, quando eu li uma questão, eu já sabia onde é que estava aquela resposta nos livros, né? Porque eu já tinha lido o livro, já tinha lido outro autor, já tinha feito o material de revisão, já tinha feito a revisão, então quando eu vi uma questão sobre determinada doutrina, determinado conceito, não, isso é o livro tal, tal página, tal lugar, né? Então ficou assim
automático, entendeu? Não foi nada extraordinário, assim, foi só trabalho, né? Sentar na cadeira e mandar ver. Sabe o que é bacana, Alexandre, você falando sua trajetória? Que, assim, eu tenho alguns livros também, né? Estudei com livro, eu tenho um livro que são maravilhosos, que cai sempre na área também de concurso de comunicação, mas o meu foco maior Uhum. foi nos cursos, né? Cursos preparatórios. E aí o seu foi nos livros. Mas se coincide quando fala em fazer bastante questões, que Sim, é super importante, né? Você conhecer a banca através de questões, ver o que é mais cobrado, ver o que vai ser, qual é a tendência que as bancas podem cobrar mais através das provas que já foram feitas. Isso vai te dando uma expertise na prova. E também fazer o seu próprio material, né? Fazer o seu resumo, ter ali aquele material, aquelas partes mais importantes daquele determinado conteúdo que você vai lá no seu caderno e aí pega, lê rapidinho, né? Que vai fazer com que você lembre que exatamente. acerte aquela questão. Isso aí todo concurseiro tem que fazer. Tem que ter Exatamente. o seu próprio material. É, Senão você esquece, né? Acaba vendo, lendo tanta coisa, achando e muito assim, eu vídeo, muito gosto, material, e aí aqueles tópicos você tem eu que sou ter o muito seu digital, material. assim, mas para estudar eu sou muito analógico. Assim, eu gosto do livro no papel, do PDF impresso e da revisão no papel, no flashcard que eu fazia. Mas viu, o Everton, a Chuva mandou uma mensagem aqui, né? Mandou várias mensagens, mas eu vou ler duas. Aqui ela perguntou assim, por que eu não assumi a Vamos ALESE, né? Por que responder. eu não assumi a ALESE, Assembleia Legislativa de Sergipe? Foi um concurso que eu passei em segundo lugar, né? Isso tem a ver com o procedimento, né? Preparação de estudos, por que eu não assumi a ALESE, né? A ALESE, ela foi um concurso realizado pela Banca FCC, né? Antes do concurso da CLDF. E eu fui fazer a LESE, assim, somente para treinar para o concurso da CLDF. Né? Meu objetivo único, exclusivo, era o concurso da CLDF. Né? Então, assim, eu fui lá porque, assim, a banca era a mesma, o edital era o mesmo, era exatamente copia e cola da CLDF, né? O edital da LEDS. Então, assim, eu fui lá para Sergipe, né, para Aracaju, só para fazer essa prova, a fim de me preparar da CLDF. Né? Claro, eu já estava concursado, né, já estava em um órgão na Câmara de Limeira, já estava nomeado, assim, podia, vamos dizer assim, me dar esse luxo de ir lá para Aracaju só fazer essa prova. Mas foi, assim, eu não tinha intenção de exercer esse órgão, fui para preparar, por isso que quando eu fui nomeado e chamado, eu abri mão para a próxima seguinte, para a próxima pessoa, assim, né? E a Chuva perguntou também se eu parei, né? Se a chegada da CLDF foi a minha, vamos dizer assim, minha aposentadoria de concurso, né? Eu vou dizer que sim, assim, de certa forma, eu já me sinto assim, sinto não, na verdade eu não tenho mais idade assim, para continuar estudando o ritmo que foi feito, né? É uma coisa assim que eu sempre fui muito chato assim, foi assim, eu vou estudar, assim, não vai ter final de semana, não vai ter feriado, não vai ter viagem, não vai ter passeio, não vai ter nada disso. Assim, não foi à toa que, assim, de certa forma, eu fui aprovado, comecei em 2015, né? 2015, fui aprovado em janeiro de 2000, fevereiro de 2000, em novembro de 2015. Então, assim, foram alguns meses de preparação, assim, com dedicação quase que exclusiva, né? Nesse ponto eu sou meio chato e durante a preparação da CLDF também fui meio chato, assim, né? Não tinha balada, não tinha nada disso. Claro que eu tinha meus momentos de lazer, né? Mas quanto eu pudesse estudar, eu estava estudando. Que é até essa outra pergunta que Ah, é ela faz, né? verdade. Se a gente estudava de De domingo a domingo a domingo. domingo. Deixa eu ver aqui. Eu estudava É, de domingo a domingo. eu também segui essa Eu também mesma fazia regra, isso. né? Eu estudava também de domingo a Não domingo. tinha Oi? intervalo, Pode quer falar. dizer, tinha intervalo. Assim, eu não tinha final de semana para passear, final de semana. Claro, a gente tem família, a gente tem amigos, né? A gente tinha que inserir no nosso. Isso tem muito a ver também, né? Com nossa rotina de estudo, a gente tem que inserir descanso, tem que inserir tudo isso. Mas, assim, na medida do possível, se eu tinha saúde, se eu estava bem, era de domingo a domingo, né? Eventualmente eu fazia uma viagem para visitar minha família, né? Mas na maioria do tempo era domingo a domingo. Essa dedicação também aconteceu comigo, Alexandre. Eu também estudava de domingo a domingo, mas no final de semana eu tinha uma tática, né? Eu fazia Uhum. revisões no sábado pela manhã, no sábado à tarde e noite eu ficava mais com a família, e domingo só de questões, pela manhã. E aí eu tinha que, aí,
você falou, você tem que dar atenção, né? A namorada, a família, a mãe, pai, que existe a cobrança também, né? E aí, nos finais de semana, à tarde, né? Mas também nada de Sim. extravasar, de sair para festa, de show. É algo bem tranquilo, né? Uma social, uma visita, algo bem tranquilo para que no dia seguinte você estivesse disposto a voltar a estudar, né? Com todo o ímpeto que merece, né? A É, atenção naquele momento, né? eu Eu acho que o organizava, importante é assim, na isso. verdade, eu organizava toda a minha vida em função da prova, né? Do concurso, em função dos estudos, assim, por exemplo, eu procurava lá no ambiente de trabalho cumprir minha tarefa, né? Com zelo, com responsabilidade, mas assim, de forma tranquila, sem procurar, sabe, sem procurar, vamos dizer assim, encrenca com ninguém, né? Se alguém viesse encrencar comigo, eu dizia sim, sim, senhor, né? Para voltar para casa com a mente tranquila e voltar a estudar à noite ou de manhã, né? No intervalo intertrabalho, assim, né? Então, toda a minha vida estava organizada para isso, assim, né? Durante a preparação, principalmente para a CLTF, né? Que eu fiz uma preparação, vamos dizer assim, num grau um pouco mais firme, assim, né? Então, assim, eu organizei minha Pensa, né? vida para isso, né? Por exemplo, eu não vendia minhas férias, né? Como meus colegas faziam. Eu tirava minhas férias para poder estudar, né? Quando a gente fazia hora extra, eu não pegava em dinheiro minhas horas extras, né? Eu fazia em banco de horas, né? Lá no meu órgão tinha essa opção, o órgão anterior em Limeira. Assim, banco de horas eu fazia, hora extra eu fazia banco de horas, férias eu não vendia, né? Então, assim, tudo da minha vida, estou citando alguns exemplos, eu organizava em função da prova, né? Para que eu querer dinheiro, que se o meu objetivo era estudar, né? Eu falei, Isso é bacana, né? O objetivo final, né? Onde você pretende chegar. Tem uma pergunta aqui, Alexandre, deixa eu ver aqui, de Cate Velar. Ela pergunta assim: qual o melhor lugar para achar questões na nossa área de comunicação? E aí já vou emendar com outra aqui também. Você estudava as outras matérias sem ser específicas por uhum. questões também? Eu estudava, com certeza. Assim, o melhor lugar para achar questões são dois lugares, né? Primeiro, no site da própria banca, né? Site das próprias bancas, é, no que concurso, né? No site de questões, que é o que concurso, que é o que eu mais gosto, né? Não ganhei nada para fazer propaganda para eles, mas assim, é o site que eu mais gosto, onde tinha mais questões, mas também é um site que também não tinha todos, né? Então eu buscava muitas questões nos sites das próprias bancas, né? Teve até na caixinha ali do Instagram, alguém perguntou sobre questões abertas, né? Como é que se prepara para questões abertas, né? Uma das coisas que eu fazia era justamente entrar no site das bancas, né? Onde teria ali o que as bancas queriam como respostas para as discursivas, né? Então eu entrava no site das bancas, fazia as questões discursivas e depois comparava com o que era um O gabarito, com o que era gabarito, né? requerido pela banca, né? E assim, as outras matérias de não gerais, né, não específicas, também muitas questões, talvez até mais, porque tem mais disponíveis do que de comunicação, né? Então, claro, você tem que dedicar mais força para as específicas, mais força, mais tempo, mais tudo para as específicas, porque vale mais e são mais questões, mas as outras questões também não pode deixar de fazer questões, né? Deixar de lado, com certeza, porque nada adianta você gabaritar o específico, né, e acabar perdendo em alguma Sim. disciplina que seja geral, né? Deve existir, logicamente, que um equilíbrio. Tem uma pergunta aqui de Hortaliça, se eu não me engano. Hortaliça. Hortaliça, é isso mesmo? Hortaliça, o que é que ela pergunta? Ela pergunta assim: como não, isso aqui é legal, é como não desanimar com a quantidade de vagas para comunicação. É, É é, normal isso. Na verdade, assim, eu vejo o seguinte: as pessoas veem lá uma vaga, ou duas vagas, ou cadastro reserva, e isso meio que, usar um termo aí, meio que brocha todo mundo, assim, né? Só que, assim, boa parte dos órgãos, né? Vou citar um exemplo da CLDF. A CLDF era uma vaga, né? Só que, assim, essa é uma estratégia do órgão de não se comprometer a chamar muita gente, né? Não se comprometer legalmente a chamar muita gente, né? Então, ele bota um e não se compromete a chamar mais. Mas boa parte dos órgãos, principalmente os maiores, acabam chamando mais que um, né? Então, assim, quando a gente vê cadastro reserva, ou uma, duas vagas, assim, não pode deixar isso se abalar e assim,
é uma vaga que você precisa, né, hortaliça. Você não precisa mais de uma, né? Então, assim, acho que não tem que se preocupar com a quantidade de vagas, né? Acho que tem que se preocupar com a sua preparação, com o seu desempenho, né, com a sua força de vontade, com a sua disciplina, porque você só precisa de uma vaga. Se é uma vaga que tem, essa é uma vaga que você vai usar, né? Eu penso assim. Eu sempre falo isso para meus alunos também, que você deve estar preparado. Esquece concorrência, né? Talvez tenham medo, pessoas têm medo quando vê aquela concorrência ali e não sabem que na grande maioria não estão nem preparados para aquela prova, são aventureiros de concurso que às vezes se iludem quando vê aquele determinada remuneração, né, e os outros benefícios, vão fazer aquela prova e acabam fazendo com que o número de concorrência Uhum. seja muito alta. Mas aí quando você vai ver mesmo quem está preparado para fazer aquela prova, né? Quem teve uma preparação para aquele concurso, às vezes tem concurseiro que está estudando para um outro concurso também e vai fazer aquela prova ali como teste. Você tem uma redução enorme dessa quantidade de candidatos, né? Por isso que eu falo, não se preocupe com concorrência, né? Como o Alexandre falou aqui, você precisa só de uma vaga, então vai atrás dessa vaga para dar certo, né? Não fica ligando muito para isso. Ainda tem isso também, né? Tem a chance de ser uma vaga só, mas aí, com o Sim. tempo, ir surgindo as vagas durante esse caminho, né? A grande maioria dos concursos são 2 anos, né? Podendo ser prorrogado com mais 2. Você tem 4 anos para estar surgindo essas vagas e geralmente, né? Dependendo do órgão, acaba Tem acontecendo de chamar uma mais de colega um. minha, o Everton, não vou falar o nome dela porque não sei se ela gostaria de ser citada, né? Mas é assim, eu via ela, a gente se conheceu sem querer assim, eu via ela em várias provas, né? A gente se encontrava nas salas de aulas, assim, né? Das provas. E ela estava sempre batendo na trave, né? Sempre na trave. Ia lá, ficava não sei quantas posição em relação à quantidade de vagas, né? Sempre batendo na trave, sempre chegando perto. E aí um dia nós fizemos uma prova da Câmara de Piracicaba, né? Que eu fiz também e fiquei em segundo lugar, né? Que Câmara de Piracicaba fica do lado da minha cidade que eu morava, que era a Câmara de Limeira, né? E aí eu passei em segundo e ela passou em terceiro, né? Só que eu fiz essa prova naquele método de buscar fazer prova para estudar, né? E assim, aí eu abri mão e ela tomou posse, assim. Então acontece muito isso, assim. Hoje ela está muito feliz lá, tenho certeza disso, está bem legal, está curtindo bastante lá Piracicaba, um órgão super moderno, super bacana, assim, uma cidade maravilhosa que é Piracicaba, né? Então assim, ela bateu na trave nesse concurso, ficou em terceiro lugar, não tinha perspectiva, o primeiro assumiu, o segundo que era eu desistiu e ela assumiu. Então também tem muito disso, assim, né? Você pode não passar em primeiro, mas pode acabar entrando também. É verdade, com certeza. Tem uma outra Claro. pergunta aqui, Alexandre. Chuva Chuva, ela está perguntando aqui, quantas horas você estudava por dia? Ela fez 3 perguntas, na Tá? verdade. Vai anotando aí, hein? Quantas horas você estudava por dia? Você tinha caderno de erros? Estudou quantos anos até passar no Então, primeiro? quantas horas eu estudava por dia? Dependia muito, assim, né? Em média, dia de semana, 4 horas por dia, né? Eu estudava mais ou menos umas 2, 3 horas de manhã cedo, assim, né? Antes de entrar no trabalho. Foi uma coisa, assim, que eu comecei a ver que dava certo, né? Porque antes eu estudava depois do trabalho. Aí eu falei, não, chegava em casa cansado, eu comecei a estudar antes do trabalho. Acordava mais cedo de madrugada, estudava antes do trabalho, né, 2, 3 horas, e depois do trabalho estudava mais 1 ou 2 horas conforme eu aguentava, né? Então, assim, de 3 a 4 horas, talvez 5 por semana, muito dificilmente 5. E final de semana, 6 horas, assim, eu não conseguia passar mais de 6 horas, assim, meu corpo já não aguentava, né? Assim, eu não tinha caderno de erros, assim, né? Mas eu tinha o flashcards, né? Que as questões que eu errava, eu me obrigava a fazer a teoria e a questão no flashcard, né? Tipo uma pena que eu tinha que cumprir, né? Errei a questão, eu tinha que botar no flashcard, né? Então, que dá no mesmo, né? O caderno de erros dá no mesmo que isso, né? Só o formato, a mídia que era diferente, né? E assim, estudou quantos anos até passar no primeiro? Essa pergunta também meio capciosa, né? Porque, como eu falei, eu comecei a estudar em janeiro de 2015 e passei no primeiro concurso em novembro de
2015, né? Então foram 10 meses até passar no primeiro concurso em primeiro lugar, né? Mas, assim, obviamente eu tinha toda uma bagagem de vida, assim, né? Apesar de que a bagagem da universidade de vida não importar muito, mas eu tinha, né? Então, assim, talvez meu exemplo não seja mais adequado nesse aspecto, né? E depois eu estudei para outras provas, né? Depois, em 2016 eu tomei posse lá em Limeira e final de 2017 eu comecei a estudar para a CLDF. Então, para a CLDF foi praticamente assim um ano e meio direto de estudo, assim, né? Talvez um ano e meio mais ou menos de estudos para a CLDF, assim. De 2017 a 2018 mais ou menos. Assim. Então foi um ano e meio, quase 2 anos. Isso é bacana a gente destacar, porque muita gente fala assim, ah, porque eu trabalho, minha carga horária de estudo não vai ser tão alta. Gente, a vida de ninguém é Sim. perfeita, não. Né? Você tem que. A vida de todo mundo, a grande maioria das pessoas trabalham, estudam, né? Mas fazem, às vezes, tem dias que o trabalho puxa um pouco mais, sua carga horária de estudo vai ser um pouco menor, mas não deixa de estudar, né? De se preparar, e você não pode ficar. Descontente, né, com a sua preparação por causa disso. As coisas, mesmo você estudando, a Uhum. vida vai acontecendo, né? Você tem que trabalhar, tem que dar auxílio a alguém. O importante é você não parar de estudar, né? Mesmo naqueles dias mais conturbados, você estudar um pouquinho, mas ir caminhando, né? Não ficar sem estudar ou muito tempo sem estudar, né? A vida de ninguém você fala assim, vou parar tudo e só conseguir estudar. As coisas vão acontecendo. Você tem que trabalhar, dar auxílio a alguém da família, algo do tipo, mas o importante é não desistir e continuar no Sim, foco, com né? certeza. Falar em estudar, ô Everton, diz aí, você que é bem antenado nessas questões aí, quais são os próximos concursos, alguns concursos bons previstos, né? Depois eu quero falar sobre esses bons concursos previstos, mas responde aí, quais são os próximos concursos? Olha, essa é uma pergunta complicada. A gente está buscando, porque eu sempre falo com os candidatos, os seguidores aqui, aí eu vou entrando nos sites, vendo lá os cargos vagos, se tem cargo na área, se tem pretensão de fazer concurso, mas não é Uhum. nada certo, né? Mesmo que tenha o cargo na área daquele concurso, não significa que quando ele for fazer o concurso tenha, né, faça para o concurso da nossa área. Então é meio assim, é uma pergunta que eu vou pular. Confesso, porque eu não Tá. tenho uma lista, né, em mente aqui agora de alguns concursos para dar certeza. Olha, esse concurso aqui eu consigo, vai estar saindo, ou tem alguma banca já em pretensão, ou algum edital lançado. Né? A gente não tem como dar certeza desses É. futuros concursos. Temos agora, recentemente, né, o Conselho Nacional do Uhum. Ministério Público, que é um ótimo concurso também, tá com inscrições abertas. Isso é muito bacana, você está se preparando também, só ir lá no perfil e conferir, Tem né? Tem mais alguma muitos pergunta concursos aqui, assim de Alexandre? câmaras e prefeituras acontecendo, né? Assim, é uma coisa que eu vejo muito, viu, Everton, que me incomoda demais, sabe? Porque assim, eu fiz muito concurso de câmaras e prefeituras, assim, né? E eu passei, felizmente, passei em alguns, assim, né? E as pessoas têm uma resistência em fazer esses concursos que eu não entendo, assim, sabe? Muitas vezes, assim, as prefeituras e as câmaras, elas não têm uma condição de pagar um salário, né? Dos sonhos, né? Que a gente astronômico. Mas, assim, muitas Astronômicos, vezes né? tem que Sim, ver, sim. assim, o custo-benefício daquele órgão também. Porque assim, aquela remuneração vai ter um plano de carreira, vai ter um vale alimentação, a pessoa vai poder progredir ao longo do tempo, a pessoa vai poder colocar títulos, né? E isso não está descrito no edital, né? Essas são informações que a gente tem que caçar nos próprios funcionários daquele órgão, pela internet, pela legislação do órgão, né? Da cidade, do estado. Então, assim, eu tenho uma coisa certa, assim, alguém vai passar naquele concurso de tal cidade, tal câmara, tal prefeitura, tal agência e vai ser muito feliz, assim, sabe? Então, assim, para mim, todos os concursos são bons. Com exceção daqueles que o salário realmente são aviltantes, né? São desrespeitosos com a profissão, eu acho que todos são bons, assim, sabe? Por exemplo, eu não lembro que ano que foi exatamente, 2018, 2019, teve o concurso para a Câmara de Ilhabela, né? Que é lá no litoral de
de São Paulo, né? Pô, a Câmara de Ilhabela fica na beira do mar, assim, o salário não era exorbitante, assim, mas, pô, imagina você morar em Ilhabela, trabalhar de frente para o mar, numa cidade paradisíaca. Isso é muito bom também, né? Depende do que a pessoa quer para a vida dela, né? Do objetivo, é verdade. Às vezes alguns seguidores vêm falar comigo, né? Professor, será que vale a pena fazer esse concurso? Isso é algo muito pessoal, né? Porque às vezes não paga tão bem, né? Mas você mora em uma cidade próxima, ou já mora na cidade, ou está desempregado, né? Tudo isso vai balanceando, você tem que colocar na balança se vale a pena ou não entrar naquele concurso, né? Estudar e se dedicar àquele concurso. Isso é uma questão muito pessoal, né? Porque às vezes você está desempregado, mas aquele concurso ali não paga tão bem, mas é na minha cidade, é uma cidade que fica ao lado da que eu moro. Eu consigo me deslocar para essa cidade, mesmo não pagando tão bem, mas servindo como um concurso Sim, trampolim, né? Aquele concurso que você entra, mas não pode perder o foco em um outro futuro, e aí você continua a sua preparação, mas e às vezes se torna até melhor, porque, sei lá, você está desempregado, e aí você passa em um concurso que paga um pouco menos. E aí você já exatamente. bota os pés no chão, né? Você já consegue, pelo menos, ter Exatamente. as suas contas equilibradas. E aí você, com Isso aí. foco em um concurso maior, você vai continuar estudando e É. passar em outro. E aí, sempre quando falam comigo assim, vale a pena fazer isso? Eu falei, olha, isso é Não, cara, você pessoal. falou tudo. Tem que botar na Você vai balança. tomar Tem que posse daquele analisar. órgão, né? Se passar também, e aí você vai ter as ferramentas para se preparar para outro melhor. Você vai ter dinheiro para comprar mais livros, para comprar mais material de estudo, para, sei lá, pagar um coach, para viajar e ir lá fazer a prova, pagar um hotel bacana. Tudo isso, assim, já teve caso, por exemplo, que eu fui fazer uma prova, fiquei no hotel, o quarto era, vamos dizer assim, estava meio mal cheiroso, e eu não dormi aquela noite. Fui bem na prova? Não fui. Então, assim, você poder estar num órgão e no dia da prova você vai fazer de outros concursos, pagar um hotel bacaninha, assim, para você ficar bem, é uma opção também, entendeu? É uma estratégia também. Deixa eu falar uma coisa aqui. Já tem. A Aline, Diga aí. Não, você me falou isso, você me fez lembrar de algumas histórias de concurso, tá. mas depois eu te conto. Não, De tem uma, viagens. eu vou contar uma também. Somos fazer a Assembleia Legislativa de Sergipe, né? Que alguém falou aqui, a Chuva falou aqui, né? Aí a gente se reuniu lá, a turma, pelo grupo, né, do WhatsApp, e a turma falou: ah, vamos sair, né, na véspera do concurso, vamos sair para ver a praia. E também cada um tem uma estratégia para relaxar, né, na véspera da prova, né? Minha estratégia é assistir filme de comédia. Aí a estratégia de um grupo era passear na praia, né? Beleza, respeito a estratégia de cada um para relaxar. Só que aí aconteceu que choveu lá naquele dia, na hora, e a metade ficou resfriada para fazer a prova no dia seguinte, entendeu? Então tem essas histórias, assim. O pessoal foi para a praia, tomou chuva, ficaram resfriados, e aí como é que foi o desempenho na prova, né? Eu falei no começo, Com certeza, mesmo tem com que toda a diminuir preparação, os né? erros. Isso foi um erro. Mas deixa eu botar aqui uma questão da É Aline verdade. Romana, que ela está se preparando para a Assembleia de Minas Gerais, né? E ela pediu dica de estudo para a prova discursiva. Serão 6 questões. Nossa, bastante, né? O que você me conta aí? É, primeiro é buscar provas da banca, né? Lá nesse concurso da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, eu fiz a análise desse edital. E aí as questões da prova dissertativa vão ser retiradas do conteúdo específico. Né? Preste atenção nisso, porque o conteúdo que será cobrado lá vai ser o conteúdo específico. Né? Então é necessário que você pegue aquele conteúdo, separe e aí comece pelo menos é o que eu fazia, né? Eu começava a pensar de que forma a banca pode estar criando uma questão através desse tópico, e aí eu começava a descrever, né? Como é que ela pode estar, geralmente também, o que é que ela faz? Ela cria questões problema, né? E eu começava a pensar nisso. Como é que ela pode, através desse tópico aqui, criar uma questão problema para o órgão da Câmara? E eu ia no site, né? Ia no site, conhecia o órgão, viu o que atendia, né? O que é que a questão da área de comunicação trabalha nesse órgão. E aí eu começava a pensar de que forma eu poderia trabalhar
né, o problema que poderia surgir através do trabalho que é feito por eles atualmente. E aí isso, eu começava a pensar algumas questões e aí descrever. E treinamento, né? Fazendo bastante treinamento. Ver provas antigas, isso é essencial, ver o que se cobra. Ver, se eu não me engano, acho que tem algumas provas antigas da... Esqueci a banca agora, da LMG. Consulpan. Consulpan. Eu acho que tem algumas provas no site. E você pode baixar também e ver o estilo da banca, conhecendo a banca. Eu tenho certeza que você vai sair melhor. Eu tinha essa tática, né, na prova discursiva, né? Conhecer a banca e criar questões, problemas sobre aquele conteúdo e aí escrevendo e vendo o que é que ela poderia cobrar, né? Acho que isso é algo que pode ajudar Então, bastante, né? eu vou falar um pouquinho disso também. Uma coisa que eu fazia também, já falei anteriormente, né? Por exemplo, ir no site da banca, né? O SESC, vou dar um exemplo assim, o FCC, o MARC. Fumarc, perdão, Tá, massa. Alexandre. A banca é Fumarc. Então, aí no site da É, banca, não sei se a FUMAC teria esse conteúdo, né? Mas se não tiver, também pode pegar de outras bancas, né? Aí você pega o histórico de questões discursivas, o comando da questão e resolve a questão, e depois você compara com o gabarito da prova discursiva, né? O que a banca requeria naquela questão, o que você tinha que responder naquela questão, né? O que era esperado pela banca naquela questão, né? E fazendo, né? Várias por semana, obviamente, talvez seja difícil fazer por dia, né? Mas buscar fazer várias por semana, né? E até, assim, mecanicamente repetir o que a banca queria, né? E até aí você vai pegar o jeito da banca, talvez da Fumac não tenha esse material disponível, mas com outras você pode conseguir isso e mecanicamente treinando exaustivamente até pegar o jeito, se não de uma banca, de várias bancas, né, que podem conversar entre si. Mas, viu, uma coisa que eu fazia muito, assim, em relação a treinamento, né, que me ajudou muito, assim, questão de tempo de prova e responder a questões e fazer a discursiva, era assim, por exemplo, uma prova tinha, fazer simulado, né, mas de um jeito diferente, que eu inventei, né? Vamos supor, uma questão, um concurso, uma prova tinha 80 questões e uma discursiva, vamos supor assim, né? O que eu fazia? E 4 horas para resolver, vamos chutar aí uma prova virtual, né? 80 questões, 4 horas para resolver e uma discursiva, né? Eu fazia com 100 questões, aumentava o número de questões e diminuía o tempo. Em vez de ser 4 horas, eu fazia 3 horas e meia. E fazia vários simulados assim, 2, 3 por semana. Assim, não me importava muito em responder corretamente as questões, me importava mais em ler em velocidade, responder em velocidade e fazer a discursiva com velocidade, né? Porque essa gestão do tempo é uma coisa essencial durante a prova, né? Somente as provas da FGV e da FCC, a gestão do tempo é essencial, né? Então, assim, se uma prova tinha 5 horas e 60 questões, eu botava, sei lá, 70, 80 questões e diminuía para 4 horas e meia, 3 horas e meia, né? Para realmente condensar o tempo de execução e treinar a gestão do tempo, né? E quando chegar na prova, fica fácil, porque você vai ter o tempo maior, quantidade de questões de menos, você vai sair de lá tipo, com tranquilidade, vai ter tempo de ir no banheiro, lavar o rosto, enfim, tomar água, comer, beliscar alguma coisa. Então, assim, gestão do tempo, né? por isso, Alexandre, que é importante, né? Se você está se preparando para um concurso, caso surja algum outro, né, que seja da área, você faça também. Até para você pegar essa experiência de prova, né? Porque você tem a questão da prova, depois passar para o gabarito, algumas provas também tem essa questão discursiva e você tem o tempo contra você naquele momento. E aí, quando você vai pegando essa experiência de prova, isso aí, no dia que você for fazer aquela prova, aquele concurso que você está realmente aguardando, isso vai te dar essa tranquilidade, né? De você já ter esse time, entender de que nas questões eu posso ficar aqui, sei lá, 3 minutos em cada questão, ou 2 minutos, e isso você só vai conseguir com a experiência, né? Fazendo prova, resolvendo questões, Sim. simulados também é muito importante. Não sei se você
fazia simulados em casa, mas eu, geralmente, dia de domingo, imprimia as provas e aí me trancava, cronômetro, e aí era eu sozinho ali fazendo simulados para ver a questão do tempo também, né? Com toda a leitura, como você faz. Isso fazia como se minha mente estivesse treinando para Sim. aquele dia, né? Tem uma mensagem aqui Isso é... da Ana Lu Valinho, né? Ela diz assim: concurso pequeno fica muito sob suspeita, muitas tretas, vídeo Sorocaba. Se eu não confesso que eu fiquei sabendo do caso de Sorocaba, mas não acompanhei de perto por questões de outras prioridades, né? Mas assim, as câmaras municipais e as prefeituras municipais, eu tenho para mim, como eu trabalhei numa câmara municipal, elas são muito mais, assim, digamos, sob controle, estão mais sujeitas ao controle do Tribunal de Contas, do Ministério Público, por exemplo, né, do que concursos federais e até estaduais, né? Porque, assim, eu costumo dizer que o Tribunal de Contas, ele é tchutchuca, assim, com a Assembleia Legislativa, com Assembleias Legislativas em gerais, e tigrão com as câmaras e prefeituras, assim, né? Então, assim, acho que é um pouco de mito, assim, dizer que os concursos pequenos, assim, têm mais treta do que concursos maiores, assim. Eu acho que, pelas experiências que eu vi, assim, tem erros, tem tretas, tem, mas, assim, eu vejo que os órgãos, eles procuram fazer as provas da melhor maneira possível. Normalmente, essas provas são conduzidas, assim, por uma comissão de servidores que são formados por colegas nossos, né, colegas efetivos, que são sérios, que querem fazer um bom concurso, só que também, às vezes, não tem a ferramenta, né, porque um concurso, um órgão pequeno não tem dinheiro para contratar uma banca grande, né? Então, eles acabam fazendo uma licitação pelo menor preço. As empresas contratadas nem sempre são as melhores, né, mas, assim, se eles fazem uma licitação diferente, né, diferenciada, como fazem os órgãos grandes, pode ter certeza que os tribunais de contas e o Ministério Público vai voar em cima da Câmara e da Prefeitura porque que fez uma dispensa de licitação. Assim, isso é muito, eu vejo muito isso, assim, sabe? Então, alguns órgãos têm medo de fazer uma dispensa de licitação e contratar uma FCC, uma CESP, né? Então, eles acabam fazendo a licitação pelo menor preço, acabam contratando uma banca desconhecida, né? Menos conhecida, vamos dizer assim. Mas, assim, não é que eles não querem fazer da melhor maneira possível, eles querem, e na maioria das vezes fazem da melhor maneira possível, né? E claro que existem casos excepcionais, como esse de Sorocaba, que eu não conheço o caso especificamente, né, que aconteceu, mas, assim, não se preocupe com isso, assim, com as possíveis tretas. Vai lá e faz a prova, né? O resultado, depois você se preocupa, se for alegado, se aparecer alguma irregularidade, aí vamos brigar na justiça, na mídia, nas redes sociais, né? Mas o importante é se preocupar, ir lá e É, fazer. isso aí é bacana, Alexandre, que você falou, porque eu já tenho no meu órgão já há 7 anos, né? Fazer 7 anos agora, e eu já participei também, né, de banca para concurso, né? De comissão para concurso, dessa formação. E aí, o concurso do Guarulhos foi suspenso agora. Algumas pessoas até me perguntaram, eu fiz um vídeo lá no canal falando sobre isso, que você deve continuar estudando, né? O concurso foi suspenso, né? É bom falar sobre isso, ele não foi cancelado, ele foi suspenso, mas essa suspensão dele se deu só por Uhum. insegurança jurídica, né? Pois a Câmara não provou que, de acordo com aquele quadro de vagas que ele lançou, o edital, ele necessita dessas vagas. Mas para você formar, como você forma uma comissão interna para estar iniciando essa preparação para ter um concurso, existe um estudo, né, de preparação dos cargos vagos, dos cargos que podem precisar futuramente, da demanda que vai surgir, né, porque não tem concurso toda hora. E ele já faz também pensando na demanda que possa aumentar. E eu falei com os candidatos, da alunos que vieram falar comigo, para continuarem estudando, né? Ele foi suspenso só por insegurança jurídica e nesse tópico. Ou seja, eu acredito que o documento que foi montado pela Câmara de Guarulhos, ele não veio, né, com maiores justificativas dessa precisão desse cargo, mas que esse documento vai ser feito, vai ser entregue ao Tribunal de Contas, vai ser tranquilo e muito pouco tempo, eu acredito, que esse concurso vai caminhar, né? Não fiquem pensando,
como o Alexandre falou, que é um concurso de prefeitura ou de câmara, que tem fraude, sempre existem esses burburinhos, né? Mas a gente sabe que existe a lisura do processo. Não, não cai nessa conversa, Exatamente. não, porque senão você acaba Exatamente. até perdendo o Se ânimo não, de estudar, né? Muitas se não for pessoas. E acreditar, então, pode né, falar. tem que confiar. Esse E essa conversa, Alexandre, de que, porque concurso é fraude, porque é tudo carta marcada, na grande maioria das vezes são pessoas que não estão estudando, que não estão buscando uma melhora, e é necessário que você não entre nessa Exatamente. Não, você conversa, tá falou bom? tudo, assim, eu não tenho mais nem o que acrescentar. Suspender concurso é a coisa mais comum que tem. A da Câmara Legislativa foi suspensa durante um período, do Senado, em anos, não esse, mas em anos anteriores. Quer dizer, esse também foi suspenso por causa da pandemia, mas acho que de 2012, se eu não me engano, teve uma suspensão temporária, né? Se eu for o próprio concurso da Câmara de Limeira que eu fiz também, eles não suspenderam, mas eles cancelaram uma data e fizeram em outra. Então, assim, realmente, isso é comum, assim, várias variáveis acontecem e pode interferir na condução. Deixa eu Com certeza. ter um... Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Como vocês avaliam o estudo por livros? Vale a pena investir mais do que em PDFs? E aí eu respondo, você Pode responde. começar, eu Vai lá falo primeiro. depois. Olha, eu inicialmente comecei por PDFs e cursos, mas eu tenho muitos livros também na área. Eu acho que um complementa o outro, né? Quando você tem um livro, você tem uma quantidade maior Uhum. daquele conteúdo. Enquanto o PDF ele é direcionado para concurso, né? Às vezes ele é um pouco mais mastigado, ou então dando ênfase em alguns pontos que podem ser cobrados mais à prova. Eu acredito que tanto os PDFs e as videoaulas são importantes e também os livros. E você pode usar um complementando o outro, né? Tem conteúdo que em um PDF fala muito pouco sobre aquele assunto, você vai no livro, consegue complementar um pouco mais. E aí você pega também um livro que é um pouco mais geral, mas você já tem um PDF que vai te dar uma direção para os concursos. E aí você consegue, com o Uhum. tempo, ter essa experiência meio que de complemento. E importante, né? Criar o seu material, como a gente já conversou aqui. Né? Você vai entendendo, pegando um pouquinho do PDF, um pouquinho da videoaula. Tem gente que assiste videoaula e não faz nenhuma anotação. No final, vai esquecer, com certeza, né? Você tem que ir ali anotando os pontos principais. Eu acredito que a junção de livros, PDFs e videoaulas, né? Você vai ali direcionando com a videoaula, pegando aqueles tópicos do PDF e indo para os livros, que tem um conteúdo muito mais vasto, e aí criando o seu material, você consegue Eu acho fazer que um bom você foi material. perfeito aí, também não tem mais nada a acrescentar, assim. Fazer um mix disso tudo, né? Eu, como eu falei também no começo, eu estudei mais por livros, né? Mas eu acho que os cursos em PDF também são importantes até para revisão, assim, né? Porque você não vai conseguir revisar todos os livros semanas, meses da Um prova, livro. mas um curso, né, mais direcionado vai te permitir essa revisão, né? E uma coisa que eu acho bacana também, o Everton, é você assim alternar, digamos assim, os meios que você vai estudar. Eu acho importante você ver videoaula um pouquinho, acho importante você ouvir um áudio, acho importante você ler um livro, ler um digital. Assim, você trabalhar assim com várias plataformas também ajuda a, a revisar e também a fixar o conteúdo, assim, né? Com esses vários meios, vários sensoriais trabalhando, eu acho que contribui também para você ter um acúmulo de informação melhor. A estratégia, uma estratégia que eu utilizava muito, era quando eu fazia lá, né, o meu resumo, Ah, eu gravava a minha voz lendo, e aí quando eu estava no ônibus, indo trabalhar, botava meu fone de ouvido, como era um conteúdo resumido, e que eu já tinha estudado, né, e aquilo ali ia fixando em minha mente. Quando você está estudando, você tem que usar exatamente. estratégias, né, para estar melhorando o seu... Eu, quando comecei a estudar, eu saí do meu trabalho, né, como eu falei, e aí fiquei um tempo sem trabalhar, mas aí eu tive que voltar, e aí eu busquei essas estratégias para estar
melhorando a minha qualidade de estudos, né? Acordava super cedo, fazia minhas 3 horas de manhã. Eu tenho facilidade de acordar cedo, então, fazia minhas horas de manhã. Aí depois eu almoçava super rápido, era meio até antissocial, viu, Alexandre? Acredite. Bem isso mesmo. É, almoçava rápido, e aí trabalhava atrás do shopping, e aí ia correndo pro shopping com o celular, aí já pegava ali aquele PDF mais um pouco, ia para casa direto à noite, aí fazia mais 3 horas, e eu conseguia fazer 7, 6 horas líquidas, né? Tem um Uhum. aplicativo muito bom que é Aprovado. o Aprovado, Uhum. pessoal, depois eu posso falar com vocês, que você consegue fazer suas horas líquidas, né? Porque você pode estar se enganando também, ficando sentado durante muito tempo, mas aí levanta para beber água, isso principalmente no começo, né? Levanta para beber água, vai no banheiro, e aí quando vê lá tem 3 horas de estudo, mas quando vai ver líquido mesmo tem 1 hora, né? É importante que você, pelo menos um aplicativo que eu utilizei muito, posso até colocar depois aqui no nosso É feed, eu acho que o aprovado nome mesmo. era Esse daí é bem Aprovado. bacana. Aprovado é É aprovado aprovado mesmo, né? é.com. Dá para Isso, baixar ali tem, no. um- ele tem um Uhum. aplicativo também, né? Ele tem um aplicativo, né? Eu utilizava muito, né, esse aplicativo, porque ali eu sabia que de fato, olha, se minha meta é 6 horas, então eu vou fazer 6 horas líquidas, né? Isso melhorou muito o meu desempenho, né? Você tem que Outra, buscar essas outra estratégias, é coisa bacana. bacana também de estratégia, né? É ter leituras complementares, assim, né? A gente já está esse período de preparação, a gente só fica estudando material de concurso, mas um dia você pode pegar um livro de jornalismo, um livro técnico, assim, ou um livro de história de jornalismo, algo mais leve, assim, e ler, assim, para relaxar, entendeu? Sem aquele compromisso de grifar, de fazer resumo. Então, assim, no momento de descanso, você pode ler também um livro, né, da área ou de literatura, né, uma leitura Da complementar área, que né? ajude uma revista, né, de comunicação, um site de comunicação, que não necessariamente vai cair na prova, mas ali pode ter uma informação que vai te ajudar, né? Porque a ideia é deixar o Outra conteúdo coisa, sempre fresco na mente, né? Que você vai revendo aquilo ali, e aí com o tempo aquilo ali se torne normal, né? Alexandre, está chegando aqui a vamos, 1 hora de live já, rápido. E aí eu quero fazer uma pergunta para ti, que algumas pessoas até que a perguntaram lá no surpresinha, nosso grupo. Como é que está sendo o seu trabalho pergunta aí? surpresa. Acho que a Érica tá, acho que a Érica tá aqui ainda. Ah, é Ela que foi verdade. até, se eu não me engano, foi ela que perguntou. Como é que está sendo o seu trabalho aí, né? Na Na CLDF, Câmara, não é isso? na Fosse Câmara agora? Legislativa do Distrito Federal. Na Cara, assim, CLDF. tá bem bacana, assim, né? Conta um Aqui pouco o aí como é ambiente que de é. trabalho é o melhor possível, assim, muito bom. O pessoal, assim, recebe a gente, foi nomeado agora, nessa última leva de nomeação, todo mundo recebe muito bem a gente, inclusive hoje de manhã eu fui numa atividade de ambientação, né? Que a gente reuniu um grupo, falou sobre alguns órgãos que podem ajudar a nossa ambientação na casa, né? Então, assim, a nossa rotina, a minha rotina especificamente como jornalista e lotado na TV distrital, a gente chegar, debater a pauta, né, produzir a pauta e ir para a rua fazer a matéria, né? Depois voltar, gravar off, enfim, né? Grava sonoras com personagens, com especialistas, com os deputados, né? A gente busca ter as matérias com afinidade à Câmara Legislativa, ao trabalho legiferante e de fiscalização do legislativo, né, para a TV. Então, assim, é bem bacana. Aí depois edita e vai para o ar, assim, né? Então, é uma redação nossa, né, com as características, obviamente, que não é um meio de comunicação, é um órgão legislativo com uma Câmara e uma TV, né? Então, é bacana, assim a rotina é de redação, né? Mas com as características de um órgão público legislativo, né? Então, estou muito feliz, assim, o pessoal foi muito receptivo, né? Eu e minha esposa mudamos aqui para Brasília, Massa. né? A gente se considera que estamos bem alojados, assim, né? A cidade toda, a gente se considera aceita, assim, né? Apesar de estar pouco tempo aqui. Então, tá bacana, assim, para a gente está sendo uma Que experiência bom. muito boa. Deixa eu só fazer mais duas perguntas aqui que a Ana Lu perguntou. Ela perguntou assim: é, ela está querendo trabalhar já, hein?
em quanto tempo depois da pós você bota a mão na massa e quantas pessoas trabalham na comunicação Uhum. social aí na Câmara? Então, eu me considero aposentado, né, para concursos públicos, para estudar para concursos públicos. Claro que não quero abandonar os estudos de forma geral, né, uma vida acadêmica, assim, uma vida de estudado, tá sempre, obviamente, não quero isso, mas assim, para concurso